Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, na aula de hoje, a gente vai iniciar aí o segundo bimestre, tá certo? E no segundo bimestre, a gente vai falar um pouquinho da diversidade aí da vida, tá certo? Para começar esse capítulo, né, esse primeiro capítulo, essa primeira unidade da apostila do segundo bimestre, tá? Ele colocou aí, né, para a gente ver noções de vírus, bactérias e protozoários. A gente não vai ver os 3 nessa mesma aula, então primeiro a gente vai ver o vírus, depois bactérias, depois protozoários, certo? Então começando aí pelos vírus, né. Então vírus aí, né, que ficou famoso recentemente, né, enfim, desde lá do final de 2019, aí em março, né, a OMS declarou uma pandemia aí de um tal de coronavírus, né. A gente atualmente aí está batendo recordes de mortes dessa doença, né, principalmente aí no estado de São Paulo, tá certo? Enfim, várias notícias aí, né, vimos até como que é o vírus, esse boletim aqui epidemiológico, né, é de ontem, tá bom? Do dia 18 aqui de Suzano, né, a gente já tinha aí 40 óbitos confirmados, quase 400 casos da doença, vendo várias notícias de um tal de achatamento de curva, né, pedindo para a gente usar máscaras, enfim, tá certo? Mas o que que são vírus, né? A palavra vírus vem do latim, significa veneno. Olha só que perigoso, né? Então, o vírus aí são seres que não possuem células. A gente fala que eles são acelulares, né? Se eles são acelulares, né, vamos lembrar um pouquinho da aula que a gente teve sobre classificação, né, todo ser vivo tem que ter célula, era uma das especificações. Como o vírus não tem células, eles não são considerados seres vivos, certo? Até por isso eles têm uma nomenclatura toda diferentona do que a gente está acostumado. Então, por exemplo, o HIV, que é o vírus da AIDS, né, geralmente são siglas, tá? A nomenclatura de vírus. HPV, vírus aí que causa o câncer de colo no útero, né? Agora o famoso SARS-CoV-2, né, são tudo siglas aí, então tem uma nomenclatura bem diferentona aí, tá bom? Justamente porque não são considerados seres vivos ainda, então não entra naquela nomenclatura binomial que o Linneu propôs, enfim. Os vírus eles possuem apenas material genético, né, DNA ou RNA, e geralmente esse material genético ele é protegido por um invólucro proteico que a gente vai chamar de capsídeo, tá? Os vírus, como não têm células, eles são, né, eles são obrigados aí a parasitar uma célula, tá? Para ter metabolismo, para conseguir se reproduzir, enfim. Por isso eles são considerados parasitas intracelulares obrigatórios, tá bom? Eles são microscópicos aí, tá bom? Eles são bem pequenininhos, sendo menor aí do que uma célula humana e menor até que uma bactéria. Então são muito pequenos, tá certo? Coloquei até uma escala aqui, né? Então essa aqui que está apontando essa tinha branca é o vírus. O segundo desenho é uma bactéria, então olha o tamanho da bactéria em relação ao vírus, e olha que a bactéria é pequena, né, é microscópica, tá certo? Aqui são 2 células humanas, essa vermelha aqui é a hemácia, e essa grandona aqui são partículas de poeira, tá? Então olha só a proporção de tamanho aí, né? Então o vírus é muito pequeno, tá? Eu tenho vários tipos de vírus, tá bom? Tenho vírus que tem material genético que é só de DNA, que eu vou chamar de adenovírus. Um exemplo desse vírus é o vírus da pneumonia. Eu tenho vírus de RNA, que eu chamo de retrovírus, tá? Exemplo, o vírus da AIDS, tá? É um retrovírus. O coronavírus é um retrovírus, é um vírus de RNA. E eu vou ter também os chamados aí arbovírus, que são vírus aí transmitidos por artrópodes, que a gente já viu que são artrópodes, né, mas já adiantando um pouquinho, artrópodes são aranhas, tá bom? Insetos aí, como as moscas, os mosquitos, pernilongos, enfim, tá? São vírus que são transmitidos por esses animais aí, como o vírus da dengue, da febre amarela e etc, tá? Bom, qual que é a estrutura geralzona de um vírus, né, quando eu tô falando de vírus? Então, o vírus, tá, ele é composto aí basicamente de ácido nucleico. O que que é isso? É o material genético do vírus, que pode ser, como a gente falou, né, como eu falei aí, de tanto de DNA como de RNA. Todo vírus tem ácido nucleico. Esse ácido nucleico é protegido pelo capsídio, tá certo? Todo vírus possui, tá? O ácido nucleico mais o capsídeo formam uma estrutura que eu chamo de núcleo capsídeo, certo? Cada capsídeo aí, né, vai ser formado pelos capsômeros, tá certo? E alguns vírus, tá bom, vão ter, além dessas estruturas, um envelope, que é uma membrana aí lipídica que vai revestir
né, algumas partículas virais, né. E em alguns deles, né, além do envelope, eu vou ter estruturas externas a esse envelope, que eu chamo de peplômeros, tá bom? Coloquei até aqui, né, eh, essa ilustração. Então os vírus eles podem ser envelopados, né, tendo envelope, né, e os peplômeros, tá, quanto o que a gente chama de vírus nu, tá. Geralmente vírus que infectam os animais são vírus envelopados, tá certo, tem essa estrutura mais complexa, digamos assim. Já os vírus que infectam bactérias, tá, são nus, tá bom, geralmente não tem envelope. Bom, como é que o vírus faz para se reproduzir? Então, a gente viu que eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Então, eles só se reproduzem se eles tomarem conta aí de uma célula, né? Isso funciona geralmente em 5 etapas aí, tá? Eu tenho a adsorção primeiro, né, o que é a adsorção? É quando o vírus, tá bom, ele consegue, né, cada vírus vai ter a sua uma determinada célula para infectar, tá certo? No caso aí do coronavírus, né, ele infecta principalmente células do pulmão, tá certo? Enfim, no caso do vírus da AIDS, ele vai infectar principalmente células do sistema imunológico. Então, cada vírus vai ter um tipo de célula para infectar, tá bom? E eles não têm um sistema parecido com chave e fechadura, digamos assim, né? Ele só vai se grudar essa célula, né? Se caso a chave que ele tem, que o vírus tem, se grudar na fechadura que a célula tem. Esse processo que o vírus gruda na célula, digamos assim, eu chamo de adsorção, tudo bem? Quando o vírus grudou na célula, ele vai começar a separar seus ácidos nucleicos, para na próxima etapa ele começar a produzir vários materiais genéticos dele dentro da célula, tudo bem? Quando ele começa a produzir vários materiais genéticos dele dentro da célula, que é o processo de replicação, tá certo? Ele vai começar a montar a estrutura viral, começar a montar o capsídeo, enfim, o envelope e tudo mais. Quando a estrutura está montadinha, bonitinha, ocorre a liberação e, por fim, né, a transmissão aí do vírus, tá? Coloquei uma observação aqui, tá bom? Que no caso da reprodução viral, eu posso ter, tá, o que eu chamo de ciclo lítico ou lisogênico, tá? O ciclo lítico, tá bom? Coloquei aqui um exemplo, né, de um bacteriófago. Bacteriófago é o vírus que ataca bactérias, tá? É quando o vírus aí inicia seu processo de replicação, tá bom? De imediato. Então, de imediato já começa a replicar, já começa a montar seu material genético, e aí esse material genético já vai para fora da célula, enfim, a célula acaba morrendo com esse processo, tá? Já no ciclo lisogênico, tá certo? O DNA do vírus consegue se ligar ao DNA da célula hospedeira, tudo bem? E aí, né, o DNA do vírus ligar à célula hospedeira, a célula hospedeira começa a dividir normal, só que começa a dividir com o DNA do vírus, tá certo? Tá? Até que até que chega uma hora, tá certo, que ele vai entrar no ciclo lítico de novo, tá bom? Vai liberar as partículas virais, tá? Enfim, as doenças comuns aí que são causadas por vírus, né, são bastante. Então, coloquei as mais comuns aqui, como a gripe, tá certo? Tem a cachumba, sarampo, a catapora, a varíola, tá certo? Aliás, a gente sofreu uma pandemia muito grave de varíola no século XIX, tá? Febre amarela, a dengue, que vocês já conhecem, né? E agora a tal da Covid-19, tá? Falando um pouquinho dessa tal de Covid-19, né, que é causada por um vírus chamado SARS-CoV-2, né? Naturalmente, né, antes de a gente iniciar, naturalmente aí os vírus acumulam mutações aleatórias no seu genoma, tá? Isso é uma consequência inevitável da replicação, tudo bem? Então, o SARS-CoV-2 é a espécie do vírus que causa a doença chamada Covid-19, que pertence à família dos coronavírus. Ele é um vírus de RNA que é envelopado, certo? O vírus aí, ele é transmitido de pessoa para pessoa, né, por meio do toque, do aperto de mão, das gotículas de saliva, do espirro, da tosse, enfim, né? Até de objetos e superfícies contaminadas, tá bom? Estudos já comprovaram aí que o SARS-CoV-2 ele pode sobreviver até 3 dias na superfície. Por isso que é importante a gente usar os métodos de desinfecção certinho, tá? Os sintomas são muito parecidos com o da gripe, né? Então, são tosse, uma febre, uma dor de garganta, coriza e o principal dele é a dificuldade de respirar, né? A prevenção, né, que a gente conhece por enquanto, é a gente utilizar as máscaras, né? Evitar aí, o contato físico, lavar sempre bem as mãos, né? Higienizando aí com álcool 70 ou mesmo lavando elas com sabão. Evitar tocar o nariz, né? E a boca quando as mãos não estiverem lavadas. A gente tossir, né, ou espirrar
colocando antebraço assim ou com lencinho de papel, tá certo? Enfim, tá? Ainda não há cura para essa doença, até onde a gente conhece, até onde eu gravei essa aula também, né? E o que se demonstrou aí de eficaz, né, foi o isolamento social, né? O isolamento social ainda é a melhor medida. Então, quando eu tenho, por que que é a melhor medida, né? Quando eu tenho um vírus aí que não encontra células hospedeiras, eu tenho uma dificuldade na sua transmissão. Portanto, se eu tenho uma dificuldade nessa transmissão, quando esse vírus não encontra muitas células hospedeiras, eu vou ter menos pessoas ficando doentes, né? Vou ter menos pessoas morrendo e também vai ser menor a taxa de mutação desse vírus, tá bom? Esse vírus, caso houver uma mutação nele, né, de novo, tá certo? Vai ser mais difícil ainda de curá-lo, tá? Então, a recomendação, né, é que fique em casa, não é? Eh, Se cuidem, tá certo? E até a próxima aula.